E aí, pessoal, eu sou o Regis Dávila. E eu sou o Thiago Teles. E nós somos professores de Técnicas Circenses do projeto Expressando Arte da Fundação Ângelo Bozzetto. Nós estamos aqui para iniciar uma série de vídeos sobre palhaçaria, sobre o universo que cerca os palhaços e as palhaças. E queríamos mostrar para vocês também um pouco da Fundação Ângelo Bozzetto. Por isso que nós estamos aqui na frente dessa trilhadeira construída pelo senhor Ângelo Bozzetto em 1930. Se você quer saber um pouco mais sobre a fundação e sobre palhaçaria, vem com a gente! Bom, pessoal, nós estamos aqui para falar sobre a história do palhaço. Mas afinal de contas, o que é o palhaço? O que é o palhaço, Thiago? O que é o palhaço? O que é o palhaço? O que é o palhaço? O palhaço é essa figura cômica subversiva que tenta distorcer ou pensar. Vou deixar o caminhão passar. O palhaço é uma figura cômica de natureza subversiva que tenta distorcer comportamentos sociais para fazer riso. Fazer rir. Então, mas Thiago, para ser palhaço não basta fazer rir, afinal tem outras formas de fazer rir que não seja o palhaço. O que mais que a gente pode dizer pro pessoal que caracteriza o ser palhaço ou palhaça? Nariz vermelho? Roupa colorida? Também, né? Mas não só isso. Exatamente. Né? Tem toda essa questão de uma certa essência, de uma certa forma de agir ou de reagir às coisas que faz a característica do palhaço. Isso, a gente podia dizer que o palhaço é um estado de espírito. E um estado físico também, psicofísico, né? Por exemplo, se a gente faz um tombo, ou faz um bater na porta, ou um tapa na cara, pra gente caracterizar isso como um palhaço ou palhaçaria, teria que estudar! Eu me enrolei. Se enrola, mas porque assim, ó, por quê? Por que é enrolado? Por que é difícil fazer isso? É difícil falar o que é ser palhaço? E é porque é mesmo. Porque são muitas coisas que englobam o universo da palhaçaria e que vão caracterizar um palhaço ou uma palhaça. E é uma figura muito antiga, né? Isso toda uma história da palhaçaria. Nós temos os palhaços contemporâneos hoje em dia, que são os palhaços que a gente vê na televisão, no circo, no teatro ou na rua, com seu nariz vermelho ou um nariz de outra cor, com uma roupa colorida, fazendo piada, ou fazendo com uma fala, ou com o corpo, mas isso toda uma história que aconteceu antes para chegar a essa figura que sempre existiu, de outras formas, talvez não com esse nome, mas que hoje em dia nós chamamos de palhaços ou palhaças. Conta a lenda não, na verdade, conta a história, né? Que a figura do palhaço surgiu nas mais remotas tribos da humanidade, que sempre teve essa figura que fazia comédia em cima dos acontecimentos daquela pequena sociedade. Tirando sarro ou fazendo rir a partir do seu convívio social, da sua relação com o espaço, da relação com as outras pessoas, né? E também existe depois, hoje em dia existem livros, teorias, né, estudos sobre a questão mais histórica, assim, registrada, que os primeiros registros dessa figura cômica do palhaço no Ocidente são lá com a Grécia Antiga e a Roma Antiga, que eram figuras que tanto usavam em feiras, né, na rua, como também nos intervalos das tragédias, por exemplo, nas tragédias gregas, existia essa figura cômica que fazia rir para dar um alívio naquela situação ou naquele universo que estava acontecendo, né? Além disso,
no teatro fala várias. Além disso, no teatro de moralidades inglês também tinha essa figura que podia fazer comédia dentro da peça entre os momentos tensos do espetáculo. E justamente nessa época ali, que é a Idade Média, já passando vindo mais próximos aqui dos nossos dias, essa figura sempre foi a única que conseguiu provocar o riso, tirando sarro ou criticando pessoas com um alto escalão de poder, né, ou o clero, ou a corte, né, reis, rainhas, né, ou pessoas da igreja, e sem ser decapitado por isso, né? O que era importante na época. Então é essa figura que podia tirar sarro dos outros sem ser acusado. Inclusive do rei, né? Do rei. Mas o palhaço isso não era palhaço ainda, né? Era uma figura cômica que podia tirar sarro. E dentro das figuras cômicas existiam, por exemplo, os bufões, né? Que eram aquelas pessoas que tinham uma deformidade física, mas que se colocavam à disposição para serem risíveis, né? E também aproveitar e tirar sarro da sociedade, dos nobres. E também o bobo da corte, né? O bobo da corte, que é mais conhecido, o pessoal já sabe, né, da época dos reis, rainhas, duques, condes, que era essa figura que dentro da corte fazia rir e que vai dar origem ao que é o palhaço hoje em dia, uma das origens, né? Mas essa história é longa mesmo, né? Inclusive conta a história que, se não me engano, foi Giuseppe Grimaldi, filho de uma família descendentes da comédia dell'arte, um outro tipo de teatro, que criou essa primeira figura do palhaço que nós conhecemos até hoje. Mas isso não significa que essa figura cômica não existisse anteriormente. Mas a partir desse momento que surgiu esse palhaço, com extravagantes, nariz vermelho, enfim. Já falando da comédia dell'arte, a comédia dell'arte para quem não conhece, é importante falar, a comédia dell'arte era um tipo de teatro também ali da Idade Média, mas já do século, depois do final da Idade Média e do século 17 e 18, principalmente na Itália e na França, que era uma trupe de artistas com personagens estereotipados, personagens tipo, que eles faziam sempre os mesmos tipos, sempre os mesmos personagens, mas as histórias eram diferentes. Então eles agiam e reagiam conforme a história, mas o personagem era o mesmo artista fazia o mesmo personagem. E ainda usavam máscaras, né? Isso é interessante, depois a gente vai falar, talvez numa outra aula, a importância da máscara para o palhaço, que é o nariz vermelho. Já na comédia dell'arte se usavam máscaras, mas eram máscaras que cobriam mais o rosto todo, né? Crema di dolce, vino alla... Che? Mamma mia, ma morta! Caterinone! Você está gostando do assunto? Quer saber mais? Então segue assistindo as nossas aulas. E também, de quebra, conheça um pouco mais da Fundação Ângelo Bozzetto. Vamos seguir nosso caminho? Seguir. Então vem com a gente. Cuidado aí, hein?